Caríssimos estudantes, sejam muito bem-vindos! Sejam muito bem-vindos, professores! Que bom reencontrar vocês aqui novamente. E hoje eu não estou sozinha, vocês perceberam, né? Na aula anterior eu tive uma companhia para vocês me conhecerem, vocês já lembram como é que é meu nome, né? Professora Irislene do componente de Educação Física, ou Prof. Iris, né? Aqui para Libras, né, prof? Isso! E aí, eu estava na aula anterior com o prof. Alexandre e eu falei, eu sou a professora Iris, vamos exercitar. E hoje eu estou na companhia do meu amigo intérprete, o prof. aqui, Sâmio. Esse é o sinal dele, o Sâmio. E aí, recebam com muito carinho que ele vai estar aqui pairando nas nossas aulas também, acompanhando aí todo o andamento da nossa aula. E aí, vamos ver o que a gente tem para a aula de hoje? Então, segue comigo no slide. Olha só, aula de número 2.1. Nela, nós iremos falar sobre a pirâmide da atividade física, certo? O que nós vamos ver, Prof. Iris, nessa agenda? Olha só. Primeiro aqui, a aplicabilidade da pirâmide da atividade física no cotidiano. Na sequência, nós teremos aqui os níveis da pirâmide da atividade física. Que mais? Pirâmide da atividade física e a sua relação com os componentes de treinamento. Na sequência, sedentarismo ou inatividade física. E, por fim, eu trarei aqui para vocês dicas para iniciar um programa de atividade física buscando aí saúde, ok? Então, vamos saber qual vai ser a habilidade para a nossa aula de hoje. Olha só. Essa habilidade aqui é que a gente vai trabalhar hoje. O que ela diz? Acompanhem comigo. Selecionar e utilizar movimentos corporais de forma consciente e intencional para interagir socialmente em práticas corporais de modo ao que, prof? A estabelecer relações construtivas, empáticas, ética de respeito às diferenças. Isso aqui é tudo a base da educação física escolar, né? Perfeito. E qual será o nosso objetivo para essa aula de hoje? Olha lá. Nosso objetivo: reconhecer as diversas possibilidades e benefícios de manter o corpo, o que, prof? O corpo ativo. Essa é a ideia para a aula de hoje, tá? Em situação de lazer, no trabalho e no cotidiano, posicionando-se criticamente sobre a prática da atividade física ao longo da nossa vida aí, ok? Beleza, então. E para finalizar esses nossos objetivos, nós iremos buscar aqui distinguir os níveis, as recomendações e movimentos corporais que estão presentes na nossa pirâmide da atividade física, ok? Então, vamos iniciar aí a nossa primeira subtemática. Olha lá. Vocês já viram essa pirâmide? Dá uma olhada nela com bastante atenção. Leiam com atenção tudo que está escrito aí. Nesse primeiro ponto, a gente vai trabalhar o quê? A aplicabilidade da pirâmide da atividade física no nosso cotidiano. E aí eu vou entrar nesse slide aqui. Vou pedir para o meu diretor me colocar aqui nesse slide, porque é o seguinte. Dentro da pirâmide da atividade física, nós temos aí 4 níveis, como vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo? Tem 4 níveis. Se vocês perceberem, tem essa pontinha aqui no início. Se vocês conseguirem visualizarem bem, ela está falando aqui de redução, está falando de inatividade física. Por que isso, prof? Por que ela está aqui no topo? Por que ela não está lá embaixo? Né? Tudo que fica embaixo é uma base. E na base é o que a gente vai trabalhar diariamente, continuamente aí no nosso dia a dia, para nos trazer bem-estar, para nos trazer aí benefícios dessa prática da atividade física. Nesse meio aqui, eu consigo trabalhar outras atividades, como força, como flexibilidade, né? Trabalhar alongamentos, trabalhar exercícios aí de recreação. E aí, eu tenho que focar do segundo nível até o último.
O primeiro, se vocês observarem, tá uma porçãozinha menor, é justamente para se reduzir, para diminuir. A gente está falando de inatividade física. E quando eu falo de inatividade física, eu estou falando desse tempo ocioso, esse tempo muito preguiçoso, que às vezes a gente acaba ficando aí ao longo do dia, né? Muito tempo aí na frente dos computadores, muito tempo na frente de um notebook, de um celular, da TV, né? Maratonando aí as séries, os filmes por longas horas. Isso é necessário que a gente reduza. Por quê? Como eu falei para vocês na aula passada, o nosso corpo precisa de movimento. De novo, precisa de movimento. Ó, eu fiz até o movimento ali junto com o nosso intérprete aqui, o Sâmio. E você tem que entender isso. Ah, prof, mas na minha realidade, eu não fico sentado o dia todo, eu não fico deitado o dia todo. A minha realidade é ordenhar vacas, é levar os cavalos, o gado para o pasto, é mexer com agricultura, é mexer com maquinário pesado. Ah, tranquilo, mas você tem que lembrar também que é preciso pensar no momento em que você precisa restabelecer essas suas energias. E aí entra a inserção da prática do exercício físico, ok? Beleza. Vamos ver mais um pouquinho dentro desse slide? Então, vou pedir para o meu diretor abrir. Muito bem. Olha lá. E aí, então, vamos entender o que é essa pirâmide da atividade física. Essa pirâmide, ela é uma abordagem adaptada do estilo de vida ideal aí que a gente pretende, certo? Ela considera aspectos formais de prescrição de exercício físico, ela também atende aí às necessidades diárias do indivíduo e ela busca melhorar o estado de saúde dos indivíduos. Esses indivíduos a gente se inclui, ok? Muito bem. Vocês, quando pesquisarem aí pela internet, vocês podem procurar por essas três variantes aqui, como pirâmide do fitness, como pirâmide de Missouri ou pirâmide das minhas atividades. Tudo isso a gente está falando sobre pirâmide da atividade física. Agora, eu vou detalhar juntinho com você, a gente vai conhecer de pertinho cada nível dessa pirâmide, ok? Muito bem. Olha lá. E aí, como eu já falei para vocês, eu tenho aqui, a gente vai ter um pouco mais de reforço nas outras imagens, mas eu tenho aqui na minha base atividades que eu vou estar tratando no meu dia a dia. Na segunda etapa, aqui no segundo nível, eu tenho exercícios aeróbicos. Na terceira etapa aqui, eu vou ter exercícios de flexibilidade, de força. E nesse topo, em menor quantidade aqui, eu vou estar trabalhando atividades aí em repouso, sedentária. Prof, mas eu preciso descansar. Concordo contigo, mas a gente tem que ter consciência do quantitativo de tempo que a gente está gastando aí nesse repouso, né? Nesse repouso que muitas vezes ele é improdutivo, certo? Por quê? Para que existe essa pirâmide, Prof. Iris? Olha só, a finalidade dela é para que a gente possa perceber essa mensagem de que a atividade física sistematizada, tá? Lembra, sistematizada, ligada ao exercício físico, tem frequência, tem intensidade, tem duração. Ela tem que fazer parte aí do nosso estilo de vida, ok? Muito bem. E aí, como que essa pirâmide vai se apresentar no nosso cotidiano? Então, eu vou ter aí atividades que são relacionadas aí ao meu trabalho, atividades do meu lazer, do meu tempo livre, formas de deslocamento e também posso inserir aí atividades domésticas, certo? Então, dentro dessas categorias aí, eu consigo perceber como que se apresenta essa pirâmide. Vamos conhecer mais um pouquinho? Olha só. Para muitos de vocês, essa é a realidade, correto? O que nós temos aqui? Nós temos atividades agrícolas, né? Essas atividades agrícolas, essas atividades no campo também ficam inseridas ali. Por quê? Porque há movimento. É para o benefício, o meu bem-estar, diretamente? Sim ou não? Bom, você deve estar pensando, prof, eu fico na labuta
essa realidade aí que você está mostrando para mim é o meu cotidiano. Beleza, eu não fico parado, deitado lá, esperando cair de mão beijada as coisas. Nada disso. Beleza, maravilha. Outras atividades que a gente pode ter inserido nesse grupo são as atividades domésticas, né? Realizar 1000 coisas ao mesmo tempo. Muito comum, né? Para as donas de casa, né, que tem que cuidar do filho, cuidar do cachorro, cuidar do papagaio, arrumar a casa, preparar o almoço, preparar a janta, manter tudo limpinho, né? Então essas atividades domésticas, hoje em dia, não só as mulheres realizam, elas também vão poder ser inseridas aqui, ok? O que mais que eu tenho? Eu tenho atividades básicas presentes no nosso cotidiano. Que tipo de atividades, prof? Por exemplo, ir no supermercado, passear com o meu cachorro, tomar banho, lavar louças, limpar a casa, lavar o carro, estudar, entre tantas outras atividades aí que eu realizo nesse espaço de tempo aí que eu chamo de 24 horas, certo? Além de ter um descanso bem merecido, correto? Muito bem. Agora chegamos numa segunda etapa, que a gente vai destrinchando um pouco mais sobre esses níveis de atividade física. Então, como eu já conversei com vocês, eu tenho que evitar o máximo o exagero de tempo aqui, ó, nesse topo, onde eu falo desse repouso, dessa inatividade física, certo? Evitar o máximo, se tem aí um emprego sedentário, você vai buscar intercalar com algum tipo de atividade para que você possa andar, para que você possa se movimentar. E aí, olha só, eu vou entrar aqui nesse slide com você. Pensa aqui comigo. Vamos supor que você trabalha ou já trabalhou aí no escritório. Ah, prof, eu fico o dia todinho aqui digitando, trabalhando e eu não tenho tempo para nada. Naquele momento em que você vai beber uma água, naquele momento em que você precisa ir ao banheiro, você vai aproveitar para fazer uma caminhada, você vai aproveitar para fazer um alongamento, você vai procurar fazer aí uma readaptação desse teu corpo, movimentar esse teu corpo para ele entender que precisa de movimento. Só que só esse momento de pausa não é o suficiente. Algumas empresas já oferecem aí ginástica laboral. O que vem a ser, o que eu entendo como ginástica laboral? A ginástica laboral são aí em torno de 15 a 20 minutos que muitas empresas têm para pausa, para fazer aí práticas de exercício físico, para fazer pausas de interação social com o grupo do trabalho, certo? Então, se você der uma pesquisada na internet ou se você já vivenciou em algum ambiente, você vai ver que a ginástica laboral ela é muito benéfica, justamente para a diminuição desse tempo aqui que a gente chama de inatividade física, porque eu estou muito tempo sentado, estou muito tempo paradinho, né? E eu preciso fazer esse meu sangue circular, eu preciso oxigenar meu cérebro, eu preciso movimentá-lo, certo? Aqui na base eu tenho diversas atividades, em especial aí as atividades do meu cotidiano, que são aquelas que a gente conversou agora há pouco, que eu mostrei para vocês, das atividades domésticas, das atividades do campo, da minha labuta, do meu dia a dia, certo? Na segunda etapa aqui, olha só, eu vou ter aí atividade de exercícios aeróbios e exercícios anaeróbios. Então, eu vou ter aí as minhas atividades recreativas também inseridas, o meu futebolzinho, vou ter aí também algumas práticas como o pedalar, né? Eu vou estar oxigenando muito mais o meu corpo. Existem diversas atividades dentro desse grupo. Quando a gente vai aqui para a segunda etapa, aqui em cima, ó, isso aqui, tá vendo? Eu vou ter atividades aí, exercícios físicos voltados para trabalhar o quê? A minha flexibilidade, né? Alongar, expandir aí essa minha musculatura. E também vou trabalhar aí a minha força. Então, os exercícios de força vão entrar nesse grupo aqui também, certo? Muito bem. E a gente já sabe aqui que deve reduzir esse tempo aqui ocioso, esse tempo aqui de inatividade física, correto? Muito bem. Continuando, dá uma olhada no próximo slide. Olha só. O que nós temos aí, prof? Então,
eu trago para você agora a estrutura da pirâmide da atividade física. E ela, como eu já falei para vocês, ela é composta por 4 níveis. E ela se assemelha à pirâmide alimentar. Não confundir pirâmide da atividade física com pirâmide alimentar. A gente já viu as 3 definições, correto? Eu tenho dentro dela exercícios que trabalham condicionamento aeróbio, o condicionamento muscular também. Quando eu falo de atividade física sistematizada, eu tenho que lembrar dessas 3 expressões aqui, ó. Tá vendo? Quais são? Comigo? Frequência, intensidade e duração. De novo, frequência, intensidade e duração. Aí eu tô falando de atividade física sistematizada de exercício físico, ok? Muito bem. Vamos virar a página e conhecer um pouco mais aí desses exercícios. Já mencionei para vocês que os 4 níveis existem. O primeiro, as atividades do cotidiano, que a gente já vivenciou, já conheceu. Depois, exercícios aeróbicos e de lazer. Na sequência, o nível 3, exercícios de força e flexibilidade. E por último, esse nível 4 da inatividade física, que deve ser reduzido. Muito bem, caríssimos estudantes, vocês estão de parabéns. Nesse nível 1 aí, das atividades físicas do cotidiano, eu preciso pelo menos de 30 minutos aí, quase todo dia. Se vocês lembrarem da aula passada, eu falei lá o que a OMS indica, né, por semana. Vocês lembram quantos minutos, aliás, eram? Eu acho que eu ouvi alguém falando aí, hein? 150 minutos, muito bem. E aí, se eu pegar aí 150 minutos e dividir por 5, quantos minutos vai dar por dia durante 5 dias? 30, né? Que são justamente esses mesmos 30 minutinhos aqui que tá apontando aqui no texto para você. Então, você vai buscar fazer as tuas atividades, por exemplo, um percurso a pé, vai buscar realizar teus trabalhos com as tuas mãos, vai inserir intervalos ativos durante o trabalho. Então, tudo isso entra nessa base aí dessa pirâmide, tá? É o reforço. Afinal de contas, a gente precisa trabalhar, precisa manter nossa casa limpa, precisa executar nossas atividades da vida diária, não é? Muito bem. No nível 2, eu tenho aí atividades físicas aeróbias e de lazer. E aí, nessas atividades aeróbias, eu posso inserir o quê, prof? Uma caminhada em ritmo variado, então posso intercalar essa minha caminhada. Não é aquela caminhada morrendo não, gente, é intervalando, quem sabe pode colocar um trotezinho, já dá uma aquecida, uma acelerada aí nesse movimento. Posso inserir uma corrida, uma natação, tá? Lembra que eu falei também do pedal, do ciclismo? Pode ser inserido aqui também. Vou buscar realizar esportes que sejam ativos, os esportes coletivos como basquete, futsal, futebol, tá? Então, esses esportes assim são exemplos muito bons que podem ser inseridos aqui nesse nível 2, ok? Muito bem. No nível 3, eu tenho aí atividades físicas de força e flexibilidade. Muito bem. E aí, gente, olha só, eu posso trabalhar essas atividades com exercícios com o peso do meu próprio corpo. Eu posso trabalhar com calistenia. Vocês têm noção do que é calistenia? A calistenia está muito ligada aí àqueles exercícios que os militares fazem, sabe? De correr, de fazer práticas de punho cerrado, de flexão, aqueles exercícios que são bem exaustivos que os militares fazem com frequência. Então, a gente está falando de calistenia, uma sistematização específica, ok? E aí, esses exercícios com peso, até mesmo do meu próprio corpo, eu posso trabalhar a força e posso trabalhar também a resistência. Muito bem. Dentro desse grupo, o nível 3, eu também vou poder inserir aqui alongamentos e vou poder trabalhar também flexibilidade articular.
Prof, já tô até pensando aqui, sabe? Alongar porque minha musculatura tá toda entrevada, tá toda curvada. Pois é. Então, comece a inserir esses tipos de exercícios aqui. Tanto para fortalecer, para trabalhar essa tua resistência muscular, como para te tornar mais alongado, mais flexível, né? Mais facilitar a realização dos movimentos dos exercícios físicos, ok? Muito bem. No nível 4, que a gente já falou da redução, eu vou ter hábitos aí que preciso evitar, que preciso reduzir para evitar o quê? Sedentarismo. É disso aqui que a gente está fugindo, tá, gente? Então, muito tempo aqui a perder de vista na frente da TV, muito tempo a perder de vista na frente do videogame, muito tempo acessando as redes sociais aí na internet, no computador, no celular, no tablet, onde for. A gente pode utilizar com sabedoria, ok? Muito bem. E aí, olha só, olha essa imagem. Olha que charge interessante. O que se adapta melhor à sua agenda lotada? Fazer exercícios durante 1 hora por dia ou ir morrendo 24 horas por dia? Responde essa para mim, caríssimo estudante. Responde aí, prof. Vou ler de novo, hein? O que se adapta melhor à sua agenda lotada? Fazer exercícios 1 hora por dia ou ir morrendo 24 horas por dia? Nossa, professora, a senhora pegou pesado, hein? Peguei pesado mesmo. Porque quando a gente chega no médico, ele não tem dó da gente, não. Por quê? Porque as nossas atitudes, os nossos comportamentos nos levam ao que a gente é hoje. Então, as nossas escolhas, né, as prioridades que a gente dá, a gente vai no médico para uma manutenção ou quando já está pifando, né, já está em estado muito grave de algum tipo de doença, de algum tipo grave aí de enfermidade ou de mal-estar. Então, busque viver 24 horas por dia e não morrer 24 horas por dia. Tá? Então, isso é um alerta para você também, caríssimo estudante, para que você também faça aos seus familiares, aos seus colegas, aos seus amigos, às pessoas que você estima e principalmente a você mesmo, tá? Então, fica aí a dica da Prof. Iris, do avatarzinho aqui da Prof. Iris. Continuando sobre a nossa pirâmide da atividade física em relação com os componentes de treinamento. Então, eu posso ter dentro dessas práticas, que eu já sei que muitos de vocês já vão escolher aí, são práticas físicas intensas, são atividades de grande esforço, é um trabalho sedentário? Não, professora, de jeito nenhum, vou até riscar aqui, ó. É um esforço físico moderado? Beleza. E aí eu tenho que lembrar sobre, né, como que eu considero que é uma atividade física sistematizada, um exercício sistematizado. Eu preciso que ela tenha frequência, que ela tenha duração e que ela tenha intensidade. E aí eu vou entrar nesse slide aqui para conversar contigo, olho no olho. Olha aqui para mim, tá vendo? Olha só, vem cá comigo que eu quero conversar contigo. Beleza. Então, quando a gente fala aí dessas práticas, eu posso escolher aquilo que mais me agrada, aquilo que brilha os meus olhos. Ah, prof, eu gosto de jogar futebol. Não, prof, eu gosto de jogar vôlei. Prof, eu gosto de trabalhar a musculatura toda, eu gosto de ir para academia, eu gosto de treinar. Então, faça aquilo que mais te agrada. Eu gosto de nadar, prof. Eu nado aí 3 vezes por semana, uns 30 minutos, 40 minutos. Que bom, que maravilha. Você está mandando uma mensagem para o teu corpo que ele precisa de movimento, que ele precisa aí de manutenção. Tá? Você já saiu da contemplação que a gente falou na aula passada e agora você está já na atitude, realizando aí exercícios físicos, buscando manter a sua saúde. Você não quer entrar dentro daqueles grupos que a gente conversou na aula anterior, que vão fazer parte das estatísticas do governo, né? Do grupo de saúde e doença. Não, você vai fazer parte do grupo que está com saúde, porque você tem esse cuidado, você tem essa atenção especial por você, por esse seu corpo, por essa sua máquina, certo? Para você realizar seus sonhos, você tem que estar bem. Então, você busca aí atividades das quais você
tenha maior afinidade. Se elas são com mais intensidade e você já treina há muito tempo, maravilha. Não estou começando agora, prof. Está com baixo, está moderado, está devagar, mas eu estou gostando, estou me dedicando. Isso é bom. E aí a gente tem que lembrar que os exercícios físicos, eles vão estar aqui, ó. Então eu tenho que ter uma frequência, uma duração e uma intensidade. Frequência. Ah, prof, eu faço aí um exercício físico X, que eu gosto muito, eu danço, 3 vezes na semana, na segunda, na quarta e na sexta. Boa frequência. Quanto tempo que dura essa tua dança? Ah, prof, dura aí uns 20, 30 minutos. Tá bom, é um início bom, muito bom. E qual é a intensidade? Ah, tá numa intensidade ainda leve, indo para uma moderada. Muito bem, maravilhoso. Com o tempo, o teu corpo vai se adaptando, o profissional de educação física que estiver te acompanhando, ou você vai percebendo, o teu corpo vai pedindo para que exija mais gasto de energia, exija mais esforço. E aí ele vai se adaptando de novo, uma nova etapa. Perfeito? Maravilha, então. Continuando, olhando esse slide agora, olha só. Nessa pirâmide da atividade física, como eu já falei para vocês, ela tem aí essas recomendações gerais. O que eu tenho que observar, prof? Eu tenho que observar de novo a frequência, a duração e aí a intensidade e os tipos de atividade físicas, ok? Então eu posso considerar aí de 3 a 5 vezes por semana. Eu posso pensar aí em 20 a 60 minutos, todas as vezes que eu for. E eu posso inserir, por exemplo, aí atividades físicas sistematizadas como corrida, ciclismo, natação, aquilo que faz parte da tua realidade, certo? Vamos ver aqui a frequência. Essa frequência menor do que 3 dias pode ser talvez aí insuficiente para ti, sabia? Para que ela promova aí alterações que sejam significativas em relação à tua saúde. Uma frequência semanal maior do que 5, se eu não estiver muito bem treinado, se eu estiver ainda tentando me adaptar, pode me causar uma maior incidência de lesões. Então eu tenho que ter maior cuidado, a maior atenção aqui também. Nada de exagero, gente, tá? Sempre que você for fazer uma prática de exercício físico, eu não estou acostumado, prof. Eu quero fazer, eu gosto, eu tenho vontade, eu tenho curiosidade, mas eu não posso, de primeira, exigir muito, ok? Muito bem. Olha só com relação à intensidade. Eu tenho intensidade leve, moderada e vigorosa. Nessa intensidade muito leve, não vai me trazer aí tantas adaptações no meu corpo. É só para dar um primeiro gás, sabe? Um primeiro movimento. Aí eu vou começar a caminhar, tá bom. Mas depois de um tempo, o teu corpo não vai mais ver significado, não vai mais encontrar significado se tu continuar só caminhando. Tu vai precisar fazer um trotezinho, ou uma corrida, um pedal. Vai ter que dar uns piques, sabe? Vai ter que aumentar aí essa intensidade, tá? E aí nesse aumentar, eu vou indo para a área moderada, até chegar no mais forte ou no muito forte. E aí quando chega no muito forte, eu tenho que ter um cuidado mais redobrado ainda, principalmente se eu não estiver adaptado, porque eu posso ter danos aí às minhas articulações. Muito bem. Só para relembrar, o que a gente deve diminuir? Esse nível 4 aqui, que fala do que, gente? Inatividade física. Muito bem. No nível 3, vou fazer exercícios aí de flexibilidade, de força, de 2 a 3 vezes por semana, né? Os recreativos aqui de 3 a 5 vezes. E aqui são as práticas do meu cotidiano todos os dias. Tá? Então essas são as orientações aí relacionadas à frequência de treino, aos tipos de atividade física. Bora entender um pouco mais sobre esse topo aqui, ó? Vamos lá então. Então sedentarismo ou inatividade física. Já diz tudo essa imagem, né, gente? A mocinha ali só na frente das telas e se empanturrando de comida sem movimento. O que acontece? O seu abdômen
fica mais avantajado, o seu corpo fica mais lento e ela não consegue muitas vezes realizar atividades simples, muitas vezes até colocar um sapato no pé, né, uma meia, porque o corpo não lhe permite. Em contrapartida, eu tenho uma outra personagem que está sempre em movimento, seja aí num espaço aberto, seja num espaço fechado, mas preocupada e atenta aí às necessidades do seu corpo. E por que eu preciso fazer tudo isso, prof? Para que o meu coração não pare, gente. Olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vem aqui comigo, vou entrar nesse slide. Vocês já ouviram falar? Vem aqui comigo. Vem cá comigo. Muito bem. Vocês já ouviram falar em placa de ateroma? Já ouviu falar? Não? Placa de ateroma, eu vou te dar um exemplo bem simples aqui para tu lembrar quando tu for pesquisar aí sobre placa de ateroma. Imagina um cano de PVC de 100, sabe? Uma abertura mais ou menos aqui. E nessa superfície interna desse cano tem muita gordura, tem muito sebo, tem muita espuma, tem muita crosta. E aí o sangue está tentando passar por dentro, ou o líquido, ou a água, né? Vamos simbolizar aqui com água, está tentando passar por dentro desse cano. O que vai acontecer? Impossibilidade de passar, né? Porque existe ali crostas, gorduras, que são essas placas de ateroma, que estão impedindo. Agora imagina isso no teu coração, sabe? O teu coração, o teu tum-tum? Pois é, esse teu coração também, quando não realiza a prática do exercício físico, eu vou tendo acúmulo de placas de gordura, em especial a gente está falando aqui do coração, e aí vai dificultando essa passagem, esse fluxo sanguíneo. E aí, em um momento que o coração, buf, né? Vem aí a hipertensão, vem um problema cardíaco, vem uma parada cardíaca, e aí muitas vezes a gente não sabe, não entende por quê. Tudo porque uma alimentação inadequada por muito tempo, e a ausência de exercício físico. E aí causa esse entupimento, esse fechamento aí dessa passagem desse fluxo sanguíneo. Então, quando eu falo da questão do exercício físico, é justamente para evitar aí essa obstrução, esse fechamento aí dessas válvulas, em especial aí do coração, certo? Muito bem. Continuando, dá uma olhada no próximo slide. Olha só. Então, o que é sedentário? O sedentário, ele vem do latim, que significa sentar, né? Então, essa imagem aqui representa bem o que a gente está falando da inatividade física. E aí, para a gente reforçar esse conhecimento, agora eu chamo vocês aqui para assistir comigo a externa da pirâmide da atividade física. Assiste aí comigo. Existem diversas possibilidades para beneficiar e manter o nosso corpo ativo em situações de lazer, trabalho, enfim, no nosso cotidiano. Mas é fundamental para uma vida saudável fazer algum tipo de atividade física ao longo da vida. Para isso, vamos simbolizar aqui com uma pirâmide de atividade física. Na base, perceba que são atividades que devem ser praticadas por mais tempo. Mas você já ouviu falar da pirâmide de atividades físicas? Não? Ela foi criada por uma equipe de professores de uma universidade lá nos Estados Unidos para demonstrar a intensidade e regularidade ideais das atividades físicas na rotina das pessoas. O objetivo é justamente ajudar as pessoas a avaliarem seu grau de sedentarismo e encontrarem uma forma de melhorar seu estilo de vida. Veja que no topo dessa pirâmide é preciso começar saindo do comodismo, do sedentarismo. Ou seja, diminuir as horas em frente ao computador ou à televisão. Ou seja, não é bom permanecer sentado por mais de 30 minutos seguidos. Aprenda a dividir seu tempo. Pode começar com atividades leves e até que te deem um certo prazer, como por exemplo boliche, golfe, beisebol e até jardinagem, onde você movimenta os braços, pernas, cabeça, sem falar no bem-estar que isso nos proporciona, não é verdade? Atividade de força e flexibilidade como musculação, yoga, alongamento e flexões estão no mesmo patamar da pirâmide.
disponibilizando mais tempo, exercícios aeróbicos por mais de 30 minutos, caminhada rápida, ciclismo, natação. E pode ser sim, e por que não, agregado a exercícios de recreação, como futebol, basquete, tênis, dança, trilha, entre outros. E diariamente, sempre que possível, caminhar com seu animal de estimação, subir escadas ao invés de usar o elevador e preferir andar a pé do que ir de carro ao supermercado, ao trabalho, por exemplo, se não for muito longe, não é verdade? O importante é ser criativo e perceber quão é prazeroso e beneficia o seu corpo, a mente, fazer atividades físicas, seja ela qual for. É só começar. Mais explicações em sala de aula. Continuando aqui, agora no nosso slide, vocês podem perceber aí que baseado aí nessa questão da inatividade física, a gente tem um aumento muito grande de diversas doenças. Então, tanto em relação às doenças respiratórias, as doenças cardiovasculares, os cânceres, doenças digestivas, diabetes e doenças renais, doenças do músculo esquelético, doenças dos órgãos dos sentidos e doenças neurológicas são exemplos que têm aí as suas porcentagens atribuídas aí em valores muito altos em todos os anos aí nas populações, ok? Esse acúmulo excessivo de gordura corporal, ele está associado aí com aumento de risco de mais de 30 doenças aí crônico-degenerativas aí, em maior ou em menor grau. Então, como eu já falei para vocês, tem as doenças respiratórias, cardiovasculares, os cânceres, as doenças digestivas, neurológicas, diabetes e doenças renais, os órgãos dos sentidos e doenças músculo-esqueléticas são atingidas por conta dessa inatividade física, ok? Muito bem. Olha só, quando a gente fala de inatividade física, eu estou falando de que eu não estou atingindo o mínimo aí recomendado de 150 minutos na minha semana de atividades moderadas até vigorosas, certo? E o recomendado aí por semana poderia ser tranquilamente os 300 minutos, ok? Quando eu falo de sedentário, eu estou falando de um indivíduo que não pratica atividade física regular, só esporadicamente, quem sabe, ele fica mais na passividade. Então, eu tenho aí pessoas que são inativas fisicamente, insuficientemente ativos e aquelas também que praticam pouca ou nenhuma atividade física. Então, a gente começa a entender que eu tenho que executar aí, no mínimo 150 minutos. E tudo isso é reforçado pelo Ministério da Saúde, tá? Lembra dos 30 minutos que eu comentei com vocês? Pois é, atividades leves, moderadas, 5 dias ou mais da semana, são interessantes, ok? Pelo menos uns 20 minutinhos aí básicos para dar aquela aquecida a gente precisa, né? Há pesquisas aí que mostram que ser insuficientemente ativo significa que o indivíduo não atingiu aí as diretrizes de saúde pública, ok? 75 minutos de atividades intensa ou 75 minutos de atividades moderadas, tá? 75 de intensa ou 150 de atividades moderadas aí. No mínimo que uma pessoa precisa, aliás, para garantir, seria esses valores para minimizar os riscos de doenças crônicas, tá? Um reforço aí sobre os 30 minutos das atividades moderadas, contínuas ou acumuladas, duas sessões de 15 pode ser, 3 sessões de 10, né? Pelo menos aí 5 vezes por semana aí já vai aumentar aí as minhas chances aí de ficar em melhor estado. Dicas que eu trago para vocês aí sobre programas de atividade física. Então, primeiro de tudo, busca conversar com o teu médico, busca um médico para saber como é que está aí, fazer um check-up. Foi lá, começa devagar, independente do objetivo, busca melhorar a tua alimentação, tá? Para você alcançar seus objetivos. Outros pontos importantes aqui, busca um profissional da área de educação física,
Busca ser consciente com relação à prática do exercício físico. Fica atento aí a essa busca desses treinos na internet. Observa bem se tu não tem a possibilidade de estar buscando um profissional da área de educação física para estar te orientando, mas seja cauteloso nessa busca pela internet também, tá? Muita cautela mesmo. Nem tudo que a gente vê por aí tá correto, tá certo, seja um pouco crítico. Fica atento a qualquer tipo de sensação de desconforto, escolhe um local adequado, utiliza roupas leves, calçados adequados, e é isso. E aí, para a gente finalizar essa nossa conversa de hoje, chegou o momento que a Prof. Iris tanto aguarda e vocês também. Nosso momento, exercite-se mais, mais e mais. E aí, qual é a proposta de hoje, Prof. Iris? Olha lá. A proposta, os 5 minutinhos que você vai dar uma paradinha aí, é para realizar aí possivelmente 4 exercícios. Primeiro, ficar na ponta do pé e buscar alongar teus braços, alonga bem, sente bem o movimento, faz aí movimentos 15 vezes para cada lado, ou nesse caso aqui, segura aí 15 segundos cada lado, depois troca. Depois, saltitos na ponta do pé, abre tua postura, respira fundo, tem uma bancadinha, tem um tijolinho, tem uma plataforma, faz aí nesse espaço que você tem. Terceiro, uma prancha e alternar o toque de ombro. Então, você vai ficar com o corpo estendido, as mãos apoiadas no solo, nada de barriguinha protuberante para frente, contrai teu abdômen e aí tu vai ficar intercalando. Toca o ombro, troca de mão, toca no outro lado com a outra mão também. E por último, uma prancha alternada com joelhada. Então, você vai fazer o mesmo movimento da prancha e aí vai erguer joelhos para tentar tocar próximo do teu braço. Então, essa é a minha proposta para você para hoje. Vem aqui comigo, que eu quero me despedir de você nesse primeiro momento. Vem aqui comigo, vem aqui comigo. Faz as práticas que eu quero acompanhar. Manda para mim, manda para o teu prof, que eu quero acompanhar de pertinho, saber se você está fazendo tudo certinho. A gente vai ter vários momentos aí de prática do exercícios e eu quero te acompanhar nessas práticas. Exercícios.